para aquilo que nós também deveremos ser alertados e somos-lo pela Igreja, sem dúvida alguma, e por aqueles nossos pais na fé, os santos e santas, que na Igreja ao longo de 2000 anos foram outros Cristos. Esses também nos admoestam, nos chamam a alerta para erros que nós cometemos. E Cristo, diante dos apóstolos que vêm deslumbrados, porque fizeram milagres, e os apóstolos chegam boquiabertos e admirados e deslumbrados, outra vez, porque fizeram milagres e aconteceram coisas vertiginosamente raras. Os espíritos obedeceram aos apóstolos, eles expulsavam os demónios, curavam os cegos, os leprosos, os coxos, e vieram narrar, contar estas coisas a nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, dizendo: Senhor, Senhor, olha, nós conseguimos. O diabo foi-se embora, nós temos poder, em teu nome, claro, mas que temos. Bem, e Cristo não fica nada deslumbrado com o deslumbramento dos apóstolos. O Senhor diz, o Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo disse: muito bem, tudo isso vós, em meu nome, o fizestes. Mas é mais importante terdes o vosso livro, terdes o vosso nome inscrito nos céus, ou seja, no livro da vida, do que fazerdes milagres. É isto que Cristo diz aos apóstolos. Que os milagres são importantes? São. Quando Deus entender fazê-los. Ele, Deus diretamente, ou Ele, Deus, através do seu povo. Homens e mulheres que procuram ser e viver outros Cristos e ser outros Cristos por semelhança em cada um dos atos de amor, de generosidade e perdão que procuram viver ao longo das suas vidas. Mas é bom, queridos irmãos e irmãs, que não nos deslumbremos por sermos muito generosos. Porque às vezes nós pensamos: afinal, eu sou mais generoso do que aquilo que eu pensava. Eu até perdoo mais do que o meu irmão ou vizinho do lado. Eu até estou mais disponível do que a maioria das minhas irmãs ou irmãos. E se calhar, não é mentira. Se calhar a pessoa que naquele momento diz ou pensa isto que eu acabei de vos dizer, até está a falar a verdade. Não está a mentir. O perigo está, queridos irmãos e irmãs, em que nos contemplemos a nós mesmos, como os apóstolos hoje no Evangelho estavam a correr o risco de fazer. O perigo está em que nos contemplemos e achemos que somos santos e santas e que somos muito bons e muito boas e que estamos há muitos anos na igreja e melhores do que eles chegaram hoje ou que vão chegar amanhã e que se calhar não nos prestam atenção devida e nós somos até, enfim, de outras eras e de outros séculos na vida da igreja e deveriam prestar atenção à nossa existência. E eu dir-vos-ei a todos e a todas os que pensam assim ou que sentem assim: o importante não é sermos insensatos nesta vida. O importante é, como Cristo diz aos apóstolos, que os nossos nomes, de cada um de nós, estejam inscritos no livro da vida, no reino dos céus. Os apóstolos, quando ouviram Cristo dizer-lhes isto, se calhar não entenderam muito bem. Certamente que não. Porque eram, como diz nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje, eram criancinhas. Os apóstolos são chamados por Cristo de criancinhas. Com muito amor. O que é que Cristo quer dizer? Bem, Pedro já tinha 50 e tantos anos, mas é uma criancinha na forma de amar, na forma como se deslumbra, ele e os outros apóstolos, na forma do pouco conhecimento que têm em função do próprio Cristo. Eles amavam muito o Senhor nosso Deus, mas conheciam muito pouco o Senhor nosso Deus. Foram vivendo e conhecendo. Mas, mesmo quando o Senhor depois sobe aos céus, os apóstolos são criancinhas no conhecimento de Deus. Como nós hoje somos meninos e meninas pequeninos no conhecimento do Senhor nosso Deus. Por isso, Deus cuida de nós, dos seus filhos pequeninos, que somos todos nós, como um pai cuida dos seus bebés, dos seus infantes que têm em casa meninos e meninas, pequeninos de meses ou poucos anos. Nós somos adultos em anos, e alguns já com rugas, mas ainda somos como as crianças,
como os apóstolos que o eram, que nos deslumbramos com alguns atos de amor que fazemos. Deveremos agradecer a Deus, queridos irmãos e irmãs, como os apóstolos também agradeceram. O milagre que Deus faz através de nós, fazendo, quando nós queremos que assim seja, e Deus se instala no nosso coração, agradecer a Deus como os apóstolos, dizia eu, fizeram em Cristo, a capacidade de amar que nos dá, porque nós queremos amar, mas é a força de Deus em nós que faz com que amemos. Quando conseguimos perdoar, claro que somos nós que pedimos perdão, é a nossa boca que se abre, mas se Deus não se instalar, não estiver dentro do nosso coração, nós não pedimos perdão a ninguém. Ficamos na arrogância própria do Lúcifer, na arrogância que é própria do demónio. Pedir perdão é a coisa mais bela que existe no mundo, porque quando nós pedimos perdão, nós somos catapultados para o colo de Deus e saímos do colo da besta infernal que é Lúcifer. Porque Ele é que é o Senhor da arrogância. Ele é que é aquele rei deste mundo que procura deslumbrar-nos, até com os milagres que os apóstolos faziam. Mas Cristo diz-nos que viu o demónio cair nas profundezas do inferno como um raio caindo do céu. Cristo acabou logo com a vaidade dos apóstolos. Porquê? Porque os amava. Porque queria que eles fossem santos. Queria, como lhes disse, o mais importante é que cada um de vós tenha o seu nome no reino dos céus. É isso também que deve nortear a nossa vida, amados irmãos. Ainda hoje vinha para cá na segunda circular e comentava com o Sr. Tidório: carros para lá, carros para cá. Carros para lá, carros para cá. Dentro dos carros, pessoinhas que vão para lá e que vêm para cá. KFC, McDonald's de um lado, o outro funcionários do McDonald's, funcionários do KFC. E comentava com o Sr. Tidório que belo que seria se estas pessoas vão para lá e para cá, dentro destas viaturas, os que têm as suas funções, trabalham enfim, nesses espaços que eu acabei de citar e noutros. Que bom que era que tivessem Cristo no seu coração e que estivessem a trabalhar lembrando-se que é importante, depois de sair do McDonald's, um dia acabará o McDonald's, um dia não andaremos mais dentro de carro na segunda circular, ou pelas ruas, ou pelo asfalto fora. Que bonito que era na nossa última viagem de carro, ou que nunca mais, ou naquela que nunca mais, que será a última, e a partir da qual não entraremos nunca mais no carro, nem em casa, nem no emprego, nem em lado nenhum, fosse o momento de irmos ter com Deus, porque os nossos nomes estariam inscritos no reino dos céus, no livro da vida. E eu comentava com o Sr. Tidório dizendo: nenhum destes possivelmente se lembrará sequer de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem de um irmão, nem de uma irmã. Andam atarefados, como as moscas. Não é como as abelhas. Porque as abelhas não sabem o que fazem. Têm uma rainha. Como nós temos um rei, que é o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo. As abelhas têm uma rainha. A abelha mestra, não é? E sabem que saem da colmeia para ir poisar nas flores, para trazerem o pólen, para fazerem cera e mel. As moscas não. As moscas andam feito doidas. Poisam aqui, acolá e além, sobretudo onde não devem. Não vos vou dizer onde, sabeis onde é que as moscas poisam. Em tudo. E na caca também. E nós não devemos ser como as moscas, amados irmãos. Devemos ser como os filhos e filhas de Deus. Devemos ser melhores do que os apóstolos. Ouvi o que vos digo. Devemos de ser melhores que os apóstolos. Porquê? Eu não disse superiores aos apóstolos. Escutai. Eu disse melhores do que os apóstolos. E eles têm a função do apostolado, serem apóstolos do mundo inteiro. Mas temos o dever de sermos melhores do que os apóstolos. E muito melhores do que as moscas. Sem dúvida. E porquê melhores do que os apóstolos? Porque nós já vimos os erros que os apóstolos cometeram. As correções que Cristo, como hoje, pratica diante dos apóstolos, chamando-nos a atenção, dizendo-nos: olhai, isso dos milagres é muito bonito, é muito bom e é importante. Mas importante é o vosso nome nos céus. Então, nós aprendemos com os ensinamentos de Cristo, dado aos apóstolos. É por isso que podemos ser melhores do que os apóstolos. Claro que podemos. Cristo até nos diz que devemos ser superiores a Ele, que é o próprio Cristo.
no perdão, na humildade, no amor. É o próprio Cristo, nosso Deus, que diz isso. Eu já nem estou a dar Cristo como exemplo, é o próprio Cristo que se dá a Ele próprio como exemplo. Estou a dar-vos e a dar-nos a nós como exemplo os apóstolos para que possamos ser melhores do que eles. É importante ser melhor, porquê? Porque isto é uma corrida. Temos medalhas no final da corrida. Não se trata de correr onde está parado. Trata-se de pegarmos na vida que Deus nos deu, que é esta, e usarmos a nossa vida e tudo o que temos e nos é dado por Deus, desde que acordamos até que nos deitamos, e pô-lo ao serviço de Deus. Ponto de interrogação. Ao serviço de Deus? Sim. Quando colocamos tudo o que Deus nos dá ao serviço de Deus, imediatamente Deus coloca tudo ao nosso serviço. Queridos irmãos, para terminar, porque já vos disse isto muitas vezes, Deus não precisa do meu amor, nem do vosso, para ser Deus. Deus é Deus, quer que nós o amemos muito ou o amemos nada. Deus será eternamente Deus. Só que Ele criou-nos com um único objetivo. Criou-nos para sermos Deus, cada um de nós Deus, como Ele é Deus. Como diz o Santo Patriarca Santo Atanásio de Alexandria, há 1700 anos atrás. E Gregório de Nissa, e São João Crisóstomo, e tantos outros, Isaac o Ciro, dizem que Deus criou-nos para sermos Deus como Ele é Deus. Só não teremos natureza divina. Continuaremos a ser homens e mulheres, mas adquiriremos as qualidades de Deus. Vou-vos dar um exemplo, que em tempo já falei aqui, mas certamente não estareis lembrados. Sabeis o que é o ferro? Ferro, toda a gente sabe. O ferro frio, uma barra de ferro. Se colocarmos aquela barra de ferro num forno com 2 ou 3 mil graus de temperatura, o que é que acontece? Ao fim de uns minutos, de meia hora, não sei, por aí, aquele ferro começa a ficar em brasa, de escuro, começa a ficar vermelho, alaranjado, cor de sangue. Toda a ferrugem que esse ferro tem desaparece. Tudo que não for ferro desaparece. Se aquele ferro, aquela barra de ferro estiver caído na lama e quando for colocado no forno tiver a lama seca no ferro, a temperatura, aqueles 2.000, 3.000 graus, fazem com que a ferrugem, a lama seca, tudo desaparece. E o que é que acontece? O ferro deixa de ser ferro depois de estar encanecido. Não. O ferro continua a ser ferro. Só que adquiriu qualidades que não tinha. Está em brasa, tem uma quentura. Quando ele era frio, não tinha quentura nenhuma. Eu podia agarrá-lo e agora não posso, porque se agarrar um ferro em brasa com 800 graus ou 900 de temperatura, eu fico sem mão, ou fico só com os tendões, ou os ossinhos, o resto das carnes ficam coladas ao ferro em brasa. Então, o que acontece com o ferro quando é colocado dentro do braseiro de um forno de alta temperatura? É o que acontece com os filhos de Deus e com as filhas de Deus quando nós nos aproximamos de Cristo e do seu amor. Nós e todas as impurezas que nós temos somos aproximados de Cristo, mas só nós ficamos com Ele, que a impureza vai para longe. É evidente que depois nos adquirimos qualidades de Deus. Por isso eu comecei por vos dizer agora nesta última fase da nossa conversa que fomos criados para sermos Deus como Deus é Deus. E isto significa que adquiriremos qualidades que Deus tem, que só Ele tem, como só o fogo tem, quando aquece o ferro e o torna em brasa. Mas o ferro não deixa de ser ferro, como nós não deixaremos, mesmo sendo Deus, como Deus é Deus, por semelhança e não por natureza, continuaremos a ser natureza humana, divinizada, mas não seremos, como sempre digo, mais uma pessoa da Santíssima Trindade, a quarta, a quinta, a sexta ou a 40ª. Seremos sempre humanos divinizados, mas tendo todas as qualidades de Deus. Todas. E as qualidades de Deus, grande parte delas, lê da Sagrada Escritura, estão no Evangelho.
entre a crucifixão e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Da próxima vez falaremos delas. Porque aquelas qualidades que vêm narradas no Evangelho de Cristo, depois que Cristo tem, depois da ressurreição, são as nossas qualidades. Nós seremos assim, exatamente como Cristo foi, se formos iguais a Cristo, o mais parecido possíveis, o mais semelhantes a Cristo, mais idênticos, seremos e faremos tudo o que Cristo fez, que vem narrado no Evangelho que Ele fez. É o que nós faremos também. E as outras coisas que ali não vêm narradas, mas que vêm narradas na Igreja, que foi inspirada pelo Espírito Santo, que ensinou todas as coisas, não só aos apóstolos, como a todos nós, hoje vivos, e àqueles que virão ainda nascer para comungarem na Igreja de Cristo antes do dia do juízo final. Porque quando o Senhor sobe aos céus, nos diz: é importante que eu vá para que o Espírito desça e vos ensine todas as coisas. Então, esse Espírito Santo ensinou mais coisas que não são novas em função da questão do Evangelho. Estão no enfiamento de todas aquelas que Cristo ensinou, mas que a mente humana não recordava. E o Espírito Santo passou a recordar, na memória esquecida, daqueles séculos que já aconteceram antes de nós. Então, sejamos, terminando, amados irmãos, sejamos iguais a Cristo, para termos o nosso nome escrito no reino dos céus. Não nos admiremos com as coisas boas que fazemos, como os apóstolos hoje ficaram todos deslumbrados por fazer milagres. Não, milagres. Nós também podemos fazer milagres. E um dos maiores é continuarmos a ser cristãos. Esse é um grande milagre. Porque a maioria, ou uma grande parte, vem à igreja e desaparece. Vem à igreja e não se compromete consigo próprio. Não estou a dizer com os outros, consigo próprio. Eu, quando me comprometo comigo, naturalmente que eu estendo a mão aos meus irmãos e irmãs. Nós perdemos tempo não andando com o rosto sereno. Já lhe estou a dizer com um sorriso, vede. Às vezes tenho medo de pedir um sorriso, porque parece uma coisa do outro mundo. Nós gostamos, não sei que prazer é que nós temos em andar com uma cara feia, uma cara pesada, uma cara de infelicidade. Parece que arrastamos o mundo. Para quê, queridos irmãos? Vede, antes de fazermos os milagres, aqueles como os apóstolos, de dizer a este espírito demoníaco: vai, embora ele vai curar, antes de curarmos a perna de alguém que é manco, ou o outro que é cego. Um dos grandes, talvez maiores milagres de todos esses, é curarmos a nós próprios, é pedirmos ajuda a Deus para curar as nossas maleitas e enfermidades interiores, para que o nosso rosto possa, quando é olhar para os nossos irmãos e irmãs, que o nosso rosto possa transmitir a alegria do rosto de Cristo, do rosto de Deus. Que o Senhor os proteja, os guarde, ame, cuide em vossos dias de vós e dos vossos filhos. E lá onde a tristeza vos puxa para o fundo do lago das águas tristes e negras das dificuldades da vida, que o Senhor ilumine as águas da vossa vida, para que o seu rosto brilhe nos vossos corações e também nos vossos lábios. Que o Senhor os proteja e abençoe. Bendito seja o nosso Deus, para muito sempre, e sempre. Amém.